Você vê que até mesmo aquilo que você apelida de igreja, você está me ouvindo? Aquilo que você apelida de igreja, não tem, no exercício do seu discernimento, o cuidado de trabalhar com os princípios e as categorias do reino dos céus, que são esses princípios ensinados por Jesus nos evangelhos. Tudo isso está longe, o que prevalece é: tem dinheiro? Fica, mesmo que seja um grande pecador. Não tem, vai embora, porque além de tudo é um duro. E se é duro, não tem direito nem de pecar aqui, porque dinheiro e direito são a mesma coisa no ambiente dessas igrejas que não tem nada a ver com o reino dos céus, o que infelizmente é a maioria. Mas aqui nós estamos lidando com o reino dos céus. São categorias do reino dos céus que Jesus está nos ensinando. Não são orientações para você tirar como referência os códigos de direito civil, penal, ou de qualquer natureza, ou nem mesmo usar a Constituição do Brasil para aplicar como um processo espiritual disciplinatório de quem quer que seja. Não. Jesus está falando do reino dos céus. Aí isso não tem nada a ver com aquilo que se pratica entre os romanos do passado, entre os judeus da lei de Moisés, que separavam o joio do trigo na base da pedrada. Não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu no cristianismo, que virou a capital do juízo. O cristianismo chegou ao ponto de julgar pulgas, de julgar gatos, cães, porcos, pássaros. Se um pássaro fizesse uma caca no turbante de um papa ou de um cardeal e fosse apanhado, ele era levado a julgamento perante uma corte. Se um porco escapasse da sua pocilga e comesse alguma comida de uma figura importante, ele era levado a um juízo, com o juiz togado e a presença de todo o cardinalato, para você ter ideia do nível de loucura a qual nós, humanos, em nome de Deus e da religião, nos colocamos e praticamos desavergonhadamente. Hoje em dia mudaram as temáticas, mas o espírito de juízo continua exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Agora, um pouco antes de vir para cá, me mandaram um vídeo que eu vi de um cara que eu já assisti uns 3 ou 4 vídeos dele. É um sujeito, meu Deus, que coisa mais esquisita a alma daquele indivíduo, que se intitula de pastor da Igreja de Jesus dos Mártires. E ele diz: eu sou preconceituoso mesmo. Passar um gay aqui eu boto para correr. Se um gay quiser trabalhar na minha casa, eu não deixo, eu expulso. Se eu tiver uma empregada e eu descobrir que ela é lésbica, ela pode ser a melhor empregada do mundo, eu boto na rua na hora. Se eu tiver uma empresa, eu não contrato ninguém que não tenha as mesmas práticas, escolhas ou preferências sexuais que eu tenho. Os outros eu expulso. E nós temos que julgar, sim. Nós temos que separar o joio do trigo, sim. Falando com toda a peremptoriedade para uma assembleia que gritava aleluia, glória a Deus. Aí, meu Deus, quem sou eu no meio disso tudo? Eu venho pregando o evangelho, falando de Jesus, das categorias e dos critérios do reino dos céus,
chamando a gente para uma justiça que excede a dos escribas, dos fariseus, dos juízes togados, de todos os rabinos, de todos os senhores do exemplo, de todos os ministros de qualquer religião que se sinta superior às demais. Ou seja, eu existo contra essa forma de juízo por causa do Evangelho do Reino de Deus. E eles, apesar de viverem com a Bíblia na mão, usam as categorias do esquadrão da morte, as categorias dos grupos de eliminação de criminosos, eles usam as categorias dos grupos radicais e fanáticos mais indescritíveis do planeta. Se eles tivessem permissão legal, eles eliminariam todo o grupo LGBTQIA+, eles eliminariam todos os que não votaram e não votam e nem votarão nas propostas ideológicas dos candidatos deles. Se eles pudessem, eles fariam como o candidato à presidência do governo americano, que se tivesse a chance, acabaria com todos os outros oponentes. É que isso não lhe é facultado. Agora, esse povo todo vive longe do reino de Deus. Eles não têm nada a ver com o reino dos céus. Agora, você está aqui. Teoricamente, você diz que tem. Você declara para todo lado que você quer ser discípulo de Jesus. É por isso que supostamente você vem me assistir, porque você quer aprender o Evangelho. Quer mesmo? Na prática, Jesus chega e diz: olha, o que eu estou propondo a vocês é uma parábola sobre o reino dos céus. Não é sobre as categorias de juízo deste mundo, é sobre o reino dos céus. E o reino dos céus é semelhante a um homem, a um agente humano que semeou boa semente no seu campo. É o dono de uma propriedade e que tinha bom senso. E por isso não foi lá e jogou um monte de sementes indiscriminadamente. Ele escolheu as melhores. Semeou as melhores sementes no campo dele. Ele queria a mais farta, a mais produtiva, a mais salutar, a mais benfazeja de todas as colheitas que ele pudesse obter. Como é o exemplo proposto por Jesus, tendo o reino de Deus como categoria suprema e incomparável. É nesse lugar, é nesse exemplo, é a partir dessa qualificação e dessa metáfora de excelência que eu sou chamado a viver e a praticar a vida. Eu sou esse homem também, mas aqui na frente você vai ver que Jesus mesmo se identificou precípua e supremamente como sendo esse homem que semeou boa semente no seu campo. Você vai ver mais adiante a explicitude dessa declaração de Jesus. Mas, ele diz, enquanto os homens dormiam, e os homens aqui é uma designação para aqueles que naturalmente trabalhavam cuidando de todos os campos, de todas as searas, eram os contratados para fazerem vigília, para observar o que estava acontecendo. E não se tratava, nesse caso aqui, preste atenção, de que o joio tivesse brotado espontaneamente no meio do trigo. Não! Nessa parábola do reino dos céus que Jesus está contando, não foi algo espontâneo que aconteceu. Não foi cocô de passarinho que jogou semente de joio no meio do campo de trigo. Não. Jesus diz que foi uma intervenção maligna. Foi uma intenção maligna. Verso 25 diz mais: enquanto os homens dormiam, os que eram pagos para vigiar, para não
permitirem uma invasão noturna, perniciosa, maligna, perversa, destrutiva, mal intencionada. Enquanto eles dormiam, veio o inimigo do dono do campo. O inimigo de Jesus, que é o dono desse campo, que é o dono dessa seara. Veio o inimigo dele. É o que explicitamente Jesus disse. Veio o inimigo dele, do dono do campo. E semeou o joio. Foi lá, abriu buraquinhos e foi metendo joio entre os trigos, no meio do trigal. Foi uma ação deliberada. Não foi uma ventania, não foi uma multidão de pássaros que passou voando e jogaram um cocôzinho para todo lado e que tinham acabado de se alimentar de alguma coisa vinculada ao joio que pudesse proliferar. Não! É uma ação deliberada de um ente inteligente, de um ser maligno, obstinadamente antagônico, oposto, um verdadeiro Satanás, um opositor, um maligno, um diabolos, que significa um divisor, que é aquele que cria dilemas, ambivalências e ambiguidades, que faz com que o que era deixe de ser tão certamente o que tenha sido, porque semeia uma dúvida definitiva no processo. Então é esse inimigo que carrega uma deliberação e semeou o joio no meio do trigo, de maneira completamente inteligente, um do ladinho do outro, para criar uma dificuldade enorme de percepção e de discernimento. Ele não foi, escolheu um quadrante do campo e colocou o joio lá, não. Ele fez questão de ver, aqui tem trigo. Deixa eu botar um joio bem aqui assim. Aqui tem trigo. Então deixa eu plantar um joio bem aqui assim. Aqui tem trigo. Deixa eu plantar joio bem aqui, bem aqui, bem aqui. Deixa eu cercar pela cabeça. Quero ver se o pessoal conseguir separar uma coisa da outra. Vai ficar tão igual, tão jungido, tão próximo, tão congregado, tão na mesma congregação de plantio, de seara, de semeadura, que vai dar um trabalho muito grande arrancar o joio sem levar trigos juntos. Agora eu quero ver qual será a sabedoria do dono do campo. Qual será a sabedoria desse que é o Senhor do reino dos céus? Agora eu quero ver. E ele fez isso e retirou-se. Retirou-se. E eu acho interessante Jesus dizer, e retirou-se. Porque ele achou que não precisava nem mais ficar lá. Isso é muito interessante. Esse inimigo do reino dos céus diz, eu não preciso mais nem ficar aqui. A confusão já está estabelecida. Eu plantei um no meio do outro. Trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio. Está tudo aqui. Se for pegar um, pode tirar o outro. Antes de eu vir para cá, eu procurei uma imagem de diferença entre o joio e o trigo e dei para o Caio, mas eu não sei se ele vai poder rodar, porque é uma imagem que eu não submeti ao Marcelo Cunha. O que você falou? Pode rodar? Não tem problema no YouTube essa aí? Tá, então roda, por favor. Olha só a diferença. A diferença, roda aí. Olha lá, espera aí, ó. Show do joio? Ó, então esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mademir. Esse é o joio. Ó.
O joio, ó. O joio Ele é palha. Não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Nenhuma nenhum, semente. só palha. Ele não tem fruto, só palha só. Agora o Ele trigo. vai Só gastar palha. o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Agora o trigo. Você debulha Aonde e tá a ele fica diferença do cheio de sementes na mão do semeador, Ó. pronto para alimentar a vida. Foi isso que os discípulos de Jesus comeram naquele dia que eles estavam com fome. Eles debulharam e comeram essa semente. O joio não alimenta ninguém. O joio não edifica ninguém. O joio não traz pão para a mesa de ninguém. O joio só ocupa espaço. O joio é útil, sabe em que circunstâncias? Por exemplo, aqui no sul do Brasil tem muita plantação de joio, porque ele não é danoso como alimento para o boi, por exemplo. Mas ele é profundamente danoso se confundido e for ingerido por humanos. Humanos que não saibam a diferença, se comerem o joio, vão ter uma reação orgânica muito negativa. O trato gastrointestinal não se adequa, não se adapta à ingestão do joio. Cria um empachamento insuportável, diferente do trigo, porque você vai comer a sementinha. Então, como você não é boi, você é um humano, o teu negócio não é comer joio, não é encher a pança, é comer a semente genuína daquilo que pode virar pão, que pode virar alimento, que pode ser edificação, que pode fortalecer sua vida, que quando vem, chega para edificar, chega para fortalecer. Esse é o produto que decorre da existência do trigo. Então vem aqui Jesus e diz que o inimigo se retirou, porque uma vez que ele consiga colocar dentro do ambiente congregacional desse campo de trigo, que tem o nome de campo de trigo, do trigal de Jesus, da seara de Cristo, ou do que você quiser, que está toda eivada, porque os trabalhadores dormem, não estão nem aí, querem se locupletar. Então vem o inimigo, entra ali, vai botando, vai semeando, cada dia tem mais. A ponto que eu quero te dizer uma coisa aqui, preste bem atenção no que eu estou lhe falando. A ponto que nos dias de hoje, no campo congregacional, na seara do reino dos céus, entre os homens na terra, já tem muito mais joio do que trigo. A grande quantidade é joio. O trigo está escondido aí no meio. Mas, quando Jesus contou essa parábola, a pressuposição naquele momento, naquele período, é que ainda havia mais trigo do que joio. Mas o joio estava tão metido no meio do trigo, tão entrelaçado, inclusive por baixo, pelas raízes, que se você conseguisse identificar como esse rapaz fez, ó, não tem semente nenhuma, vamos puxar, arranca, você tirava o trigo junto, o desenterrava, o desinstalava. Você o infertilizaria para a continuidade, o enfraqueceria definitivamente, era muito mais perigoso do que fazer o que Jesus disse que deveria ser feito. Mas o inimigo que fez isso, preste atenção, o inimigo que fez isso, depois que ele faz isso, ele não precisa nem ficar. Ele não precisa nem ficar, o trabalho dele já está feito. A desgraça já foi semeada. A maldade já está plantada. A dureza inconversível, não maleável, não quebrantável do joio já está posta na disfarçatez dessa congregação de trigos cada vez mais diminuídos e acanhados.
E aí o que é que o inimigo vai fazer aí? Ele diz, não, está feita a minha obra. Eles agora têm que lidar com o que já está feito, e o que está feito está para além da possibilidade de uma intervenção humana sem criar uma calamidade horrorosa. Porque a intenção desse inimigo é que gente boa de Deus, trigo de Deus, seja arrancado sob o pretexto de que se está limpando o campo acerca daqueles que supostamente, por um julgamento precoce e prematuro, porque nem fruto deu ainda, nem tempo houve ainda, a consumação de todas as coisas não se apresentou ainda, mas o inimigo tem pressa nesse julgamento, porque ele sabe que quanto mais pressa se tenha, mais se vai cometer a injustiça de arrancar o trigo no afã de dizer estamos limpando a congregação e tirando dela aquilo que nós consideramos o joio. Você está me entendendo como tudo isso é tão sutil espiritualmente, como a gente está lidando com um campo de fato que está para além da possibilidade das sabedorias humanas, das intervenções humanas, dos juízos humanos, das pressuposições, dos pré-julgamentos, das pretensões humanas de virem a saber o que é o que, mas é o que mais de fato acontece, é essa disposição animada pelo inimigo de sair arrancando o joio, porque ele sabe que para cada joio que você tira, você leva 2, 3 trigos pela raiz embora. Desinstala, desaloja, desplanta, desenraiza o que é verdadeiro. E o cara não volta mais para aquele chão. E morre sem nutrientes, e morre seco. Isso é só uma ilustração. Nós nem entramos ainda nas lições definitivas apresentadas por Jesus. Mas o inimigo não precisa se esforçar. Ele se retira. Deixa que os homens fazem o trabalho dele, da malignidade dele. E aí o verso 26 diz, e quando a erva cresceu e produziu seu fruto, quando chegou a época da maturação, então apareceu o joio. Por quê? Porque a diferença é que ele apareceu sem fruto. Ele é alto, às vezes ele chega até a ser mais alto que o trigo. Ele tem uma preeminência no campo até mais alta do que o trigo, mas quem plantou fica esperando que dali sempre apareça o fruto. Chega até a pensar, que coisa boa, esse aqui está crescendo, esse aí tem mais expressão. Se ele der um fruto compatível com a grandeza do tamanho dele, eu vou ficar rico. Aí, quando chega o tempo da maturação, são os menores que dão o fruto, e esses maiores e invergáveis não dão fruto de nada. É só aí que a gente consegue ver definitivamente a diferença, porque pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, quando a erva cresceu e produziu o fruto, apareceu o joio, infrutífero, altivo, arrogante, penetrante, perigoso, enlaçador das raízes profundas do trigo no chão da terra. Daí reside sua grande periculosidade. Então, depois disso, com essa constatação, vindo os servos do dono, os servos de Cristo, os servos do dono do campo de trigo, vieram atrasadamente, porque estavam dormindo quando o inimigo fez isso, quando eles podiam ter prevenido na noite da história, mas não, eles de fato se acomodaram e viraram a cara em outra direção e foram cuidar dos seus próprios cansaços e interesses e deixaram tudo abandonado
para uma hora aonde já não há mais recursos. Já não há mais o que se possa fazer quando se chega nesse ponto. Então, vindo os servos do dono da casa, do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde, pois, vem o joio? Ainda tem, assim, uma culpabilidade para o dono do campo. Tem uma inferência culposa. Escuta, Senhor, o Senhor não é o Senhor das qualificações, das qualidades, do que é melhor e do que é bom. Não foi o Senhor que semeou. O Senhor não é o semeador que sai a semear, não foi o Senhor que semeou. Como é que agora? Isso que o Senhor semeou se transformou nessa coisa horrorosa, abjeta, indiscernível, possuída por elementos de natureza alienígena, que a gente já viu que não é o que parecia ser. Mas não foste tu que semeaste? Tu semeaste com ambiguidade? Tu semeaste com ambivalência? Tu semeaste o bom e o mal? Para ti tanto faz quanto tanto fez? Essa é a questão que está colocada aqui. De onde, pois, vem o joio, se foste tu que fizeste isso tudo? A responsabilidade é tua. De onde, pois, vem um joio, vem o joio? Aí o dono do trigal diz o seguinte: ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Um inimigo meu, aproveitou o sono de vocês, entrou nas noites sorrateiras, nos campos de trigo da minha semeadura e foi imiscuindo o que tem semelhança de trigo, mas não é, o joio, de tal modo que as coisas ficaram nesse estado de inseparabilidade. Aí os discípulos, como bons religiosos e crentes, disseram: queres que vamos e arranquemos o joio? Isso é dito até com uma determinada alegria de superioridade. O senhor quer? A gente vai e arranca. É a nossa hora de santa inquisição. É a nossa hora de julgamento. É a nossa hora de separação. É o nosso momento escatológico vigente, que é o que a liderança cristã, religiosa do cristianismo, nesses 2000 anos fez, recorrente, repetida, insistente e peremptoriamente. O tempo todo, desavergonhadamente. Porque eles têm tesão em arrancar, em separar, em usarem o poder deles para dizer quem é quem fica, quem sai, quem eles validam e quem eles não validam. Queres que a gente vá e arranque o joio? Arranque! Porque eles também ficam tomados de um ódio vingativo, de um espírito justicista, legalista, maligno. Até essa própria oferta de tu queres que nós vamos e arranquemos, também já denota uma coisa muito perigosa sobre esses servos do dono do trigal. Quem vem com essa peremptoriedade toda dizendo: tu queres que a gente dê conta do negócio? Tu queres que isso aí, que é uma parábola do reino dos céus,
mas tu queres que nós metamos a mão e definamos o teu reino com brevidade, já que tu semeaste uma coisa boa, mas não foste capaz de impedir a coisa ruim que aí se instalou. Queres a nossa ajuda? Aí Jesus, o dono do campo de trigo, disse: não, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Eu já expliquei as razões. O entranhamento é subterrâneo, é profundo. Não é uma questão só de aparências externas. As coisas já foram longe demais, se entrelaçaram. Ao tirar um, você pode arrancar outros, que são bons, genuínos e verdadeiros, porque vocês não conhecem o que se passa no interior, abaixo da superfície, ou seja, no coração do entranhamento humano. Deixa-os crescer juntos até a colheita. Olha só a paciência de Jesus quando se trata dessa congregação, onde ele queria colocar só trigo, mas o inimigo encheu de joio para todo lado. Ele, todavia, não se deixa apressar. Ele não tem nenhuma compulsão justicista, nem de juízo final. Ele tem uma longanimidade incompreensível por amor ao trigo. Toda essa paciência do dono da seara tem a ver com o seu amor pelo trigo. Tem a ver com o significado que ele empresta, que ele imputa, que ele atribui, que ele valida na existência do trigo. Tem a ver com a importância do trigo para ele, que é o dono do campo. Ele prefere ter que lidar com a mentira do joio, com a falsidade do joio, com o engano do joio, com a inflexibilidade do joio, com a pervasividade do joio, com a realidade infrutífera do joio, discernindo o elemento subreptício dos enraizamentos de um joio que vai enlaçando no subsolo da existência muitas raízes de trigo, de modo que se você puxar o joio, você pode arrancar quem não pode ser arrancado. Por isso ele diz: não, não metam a mão aí, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Vocês não sabem se meter nisso sem cometer tragédias contra os inocentes. Deixai-os crescer juntos. É o que a gente está assistindo. Eu assisto todo dia a proliferação do joio no meio do trigo. Assisto há anos, há meio século. Ontem fez, exatamente no dia de ontem, 51 anos que eu assisto isso de maneira lúcida, como pregador do Evangelho. Faz 51 anos que eu prego essa palavra. Fez ontem aniversário. E nesse período, meu Deus, tudo que eu vi foi no afã de dizer: nós vamos purificar o campo de trigo de Jesus, um monte de gente boa, de gente santa, de trigo puro, frutífero, verdadeiro, sincero, ser arrancado por esses pseudo-servos de Cristo Jesus, que tem mais prazer em arrancar coisas do que em plantar coisas, tem mais prazer em dizer: olha aqui o meu poder, eu tirei mais um, do que ter a alegria de dizer: eu estou tendo a paciência de esperar até o tempo do fim, quando por uma intervenção superior e divina
as coisas serão separadas umas das outras. Não, não, não. Não metam a mão. Deixai-os crescer juntos até a colheita, até a hora certa. Quando chegar o tempo da colheita, preste aqui atenção em mim. Quando chegar o tempo da colheita, eu direi, não vocês, eu direi. Isso não é prerrogativa de vocês. Vocês estão fora disso. Vocês não têm acuidade, não têm discernimento, não têm visão, não têm olhar, não têm penetração, não enxergam além do aparentemente óbvio, e nem o óbvio vocês enxergam direito, sem falar que vocês são tomados por uma impaciência demoníaca. Não! No tempo da colheita eu direi aos meus ceifeiros, que não são vocês. Os ceifeiros do dono do campo, os ceifeiros de Jesus, os ceifeiros desse plantio do reino dos céus, não somos nós humanos, não é você, pastor, padre, papa, bispo, arcebispo, apóstolo ou escambau. Não é você. Quem tem essa vontade intensa dá mais para joio do que para trigo. Trigo não tem essa compulsão. Joio, sim. Se disfarça até de ceifeiro. Mas Jesus diz, quando chegar a hora, eu vou determinar quem são os ceifeiros e não são vocês. Vocês não. Com essa pressa, com esse espírito, com essa atitude, vocês só vão fazer o mal. Só vão cometer santas inquisições malignas e perniciosas. Quando chegar a hora, vocês vão ver o que eu farei. Quando chegar a hora, eu direi aos meus ceifeiros, ajuntai primeiro o joio. Tirem primeiro o joio. Essa cambada dura, forte, inflexível, poderosa, mais alta, mais robusta, invergável, que não tem nenhuma maleabilidade e não dá nenhum fruto, mas tem uma penetrabilidade que é capaz de enroscar e fazer o mal subrepticiamente por baixo. Eu vou determinar para os meus ceifeiros, que não são vocês e não são humanos. Isso tudo aqui é do reino de Deus. Os ceifeiros carregarão as características, a natureza e o espírito do reino de Deus, portanto não são vocês. Direi aos meus ceifeiros, arrancai primeiro o joio. Primeiro o joio. Vão tirando o joio devagar. Ajuntai, atai-o em feixes, para que ele seja queimado. Todo esse joio que você vê aí cobrindo o mundo inteiro, enganando todo mundo, fazendo também com que, pela semelhança, um monte de gente boa, dada a pressa dos ceifeiros carnais, malignos, presunçosos, judiciosos, e dos ceifeiros que foram possuídos pelo espírito do próprio joio, vão e fazem de obra maligna na terra. Vai chegar o dia em que Jesus diz, os meus ceifeiros, na hora da minha colheita, no meu tempo, vão ajuntar primeiro o joio, vão amarrar o joio, vão queimar o joio. Aí só depois é que eles vão recolher o trigo no meu celeiro. Só depois.